Boa noite, todas meninas lindas, feliz de estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar essa reunião hoje com oração, amém? Vamos nos colocar na presença do Senhor. Uma coisa tão linda, hoje de manhã eu estava orando e Deus mostrou uma coisa tão linda assim para mim, eu fiquei tão feliz. Sabe quando você vai, aqui nos Estados Unidos, quando você vai numa loja, você pode passar suas próprias compras, né? Você passa lá no caixa, põe o seu cartão e vai embora. Às vezes não precisa nem passar no caixa com uma pessoa ali. E tem um depósito de material aqui que tem um scanner que você mesmo pega, que nem um revolvinho assim, e você vai passando as coisas que você compra, né? Põe no seu carrinho, paga e vai embora. E assim, menina, eu estava orando hoje de manhã e o Senhor me mostrou eu escaneando o coração de algumas pessoas. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso, né? E aí eu escaneava o coração e na telinha ali, porque aparece na tela do computador o que você escaneou, né? Eu escaneava o coração e aparecia na tela do computador ali do mercado o que era para orar, gente. Eu falei assim, Deus, eu quero tanto esse scanner, dá para mim. Porque quando às vezes a gente vai orar pelas pessoas e a gente fica assim, né? Senhor, fala, né? Orienta, mostra o que é para a gente orar, o que é para a gente falar. Então, eu queria orar nesse momento com você, para que a gente tivesse esse entendimento de que o Espírito Santo pode colocar as coisas no nosso coração. Da mesma forma que a gente passa o scanner ali no mercado e o mercado mostra na tela o que é, por causa da onisciência de Deus, por causa desse chamado que nós temos de manifestar a natureza divina, o Senhor pode colocar no nosso coração, por meio do Espírito Santo de Deus, a revelação do que é para a gente orar, a revelação de como a gente aprende a interceder para os nossos filhos. Eu já vim diante de Deus, às vezes, para orar, sem ter a mínima ideia nem por onde começar, né? Mas falar assim, Senhor, eu estou aqui, abre os meus ouvidos, abre o meu coração, abre o meu espírito, fala comigo, me mostra aonde é que está, né? Onde é a chave. Gente, a gente não tem mais tempo para as orações, aquelas orações que viram quase reza, né? Cumpridas, sem efeito nenhum. O Senhor quer nos posicionar, o Senhor quer nos alinhar de tal forma que seja aquela oração assim certeira, que seja aquela oração que vai para o alvo. Amém? Quantas querem ganhar um scanner assim de Deus para saber o que orar? Amém? Então, vamos pedir, a palavra do Senhor fala que para a gente trazer todas as nossas necessidades para Ele. Eu acho que essa é uma necessidade para os dias de hoje. Ter essa conexão com o Espírito Santo de Deus, para que a gente possa entender o coração das pessoas da forma que Ele entende, que a gente tenha revelação do que orar, para que a nossa oração seja efetiva, seja aquela oração certeira. Amém? Amém. Senhor Deus, eu quero nesse momento, papai, orar e pedir ao Senhor, nesse momento, que a tua glória, Senhor, esteja conosco no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida, Senhor, nesse momento de oração, nesse momento de presença do Senhor, nesse momento, Senhor, de estar aqui, de experimentar, Senhor, da tua presença, da tua glória, da tua misericórdia, do teu afago, do teu aconchego, Senhor, do teu acolhimento, Pai. Isso. Deus, nós precisamos tanto do Senhor, nós precisamos do Senhor mais do que nós precisamos de comida, de bebida, de ar, de tudo. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, nós queremos estar conectadas ao Senhor nessa noite, nós queremos estar conectadas, queremos estar plugadas com o Senhor, com o teu coração, Senhor, para que nós possamos entender a tua palavra, interceder, Senhor, entender o tempo, discernir o propósito. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te convidamos nesse momento, Espírito Santo de Deus, para estar conosco aqui, nesse momento, nesse tempo que se chama hoje, nessa hora que nós nos reunimos, Senhor, para estar na tua presença, para te adorar, para te glorificar, para te entronizar. Senhor, nós te entronizamos, Senhor, acima de todas as coisas, acima de todo o principado, de toda a potestade, acima de todo o domínio do mal, Senhor, acima, Senhor, das nossas vontades, acima, Senhor, dos nossos desejos, acima das nossas frustrações, acima dos nossos desapontamentos, Senhor, acima, Deus, da nossa canseira espiritual. Muitas vezes a gente se cansa, Senhor, das batalhas, acima dessa canseira,
acima das preocupações do dia a dia, acima das dificuldades financeiras, acima dos problemas de relacionamento, acima da insônia, acima dos hormônios descontrolados, acima da enfermidade física, Senhor, acima da enfermidade da alma, do espírito. Pai, no nome de Jesus, nós te colocamos nesse momento, nós entronizamos o Senhor acima de todas. Amém. E declaramos a tua soberania, Senhor, o teu senhorio sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Deus, nós declaramos, Senhor, a autoridade do teu nome sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso querer. Nós declaramos a autoridade do Senhor sobre todo principado e potestade, Senhor, que luta contra as nossas casas, que luta contra os nossos filhos, que quer roubar a nossa paz, que quer roubar, Senhor, a nossa herança, que quer roubar, Senhor, o futuro dos nossos filhos, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos nesse momento, te entronizamos acima disso, Senhor. Nós sabemos que a luta é real, nós sabemos que os problemas são reais, nós sabemos que as afrontas do inimigo são reais, Senhor. Nós não temos aqui, Deus, para desmistificar ou para dizer que o inimigo não tem poder. A gente vê em volta aí o que está acontecendo com as famílias, com as vidas, com as casas, com os jovens. Nossa função, nosso privilégio é exaltar o seu poder acima do poder do inimigo, Senhor. Nós sabemos, Deus, que existe uma autoridade do inferno, Senhor, em muitas áreas nesse mundo. Nós sabemos, Senhor, que existem demônios, Senhor, agindo contra as nossas casas, contra as nossas famílias. Deus colocando obstáculos para a gente estar criando os filhos no caminho do Senhor, tantas coisas competindo. Nós entendemos isso, nós não estamos fechando os olhos para os problemas, nós não estamos dizendo que eles não existem, mas nós decidimos, como povo do Senhor, te entronizar acima disso. Amém. Nós decidimos, em nome de Jesus, entronizar o Senhor acima dessas coisas, acima desses poderes, acima dessas potestades, acima desses domínios do mal. Sim. E nós declaramos no nome de Jesus que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos, Senhor, que os nossos filhos são herança do Senhor, que os nossos filhos, Senhor, são as próximas gerações, são aqueles que estão pegando o bastão, Senhor, são aqueles que vão entronizar o teu nome. Deus, eu profetizo, Senhor, que não faltará na minha casa, na minha geração e na geração das minhas irmãs, aquele que ore, aquele que profetize, aquele que busque o Senhor, aquele que clame ao Senhor, aquele que interceda e aquele que entronize o nome do Senhor, Pai. Amém. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que 1000 gerações daquelas, Senhor, daqueles que amam o Senhor serão abençoados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós tomamos posse, Senhor, dessa herança que vem pela fé. Amém. Muito obrigada, Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse tempo aqui, junto com as minhas irmãs, Pai. Muito obrigada. Eu abençoo esse momento que nós estamos aqui na tua presença para honrar e glorificar o teu nome. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Levanta a mão e fala assim: eu entronizo o Senhor acima de todas as Entronizo o Senhor na minha vida. Na nossa casa, na nossa família, nós entronizamos. Em nome de Jesus. Amém. Declaramos o senhorio do nosso Deus. Sim, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastora Márcia. Amém. Que bom, né? Hoje estamos no nosso sexto dia da criação. Então, eu acho que cada uma de nós lembra, né? O que, a partir de todas essas semanas, o que foi criado em cada dia, né? E as orações, né? Que nós aprendemos a fazer a partir desses dias. Então, essas orações, elas são muito proféticas, né? O haja luz, haja separação, haja ordem, haja frutos, haja novo tempo e haja provisão. São orações muito proféticas e de muita eficácia na nossa casa e na vida dos nossos filhos. Eu já fiz esses estudos muitas vezes, né? Porque a gente vai fazendo, refazendo, uma vez você ouve, outra vez você reparte com alguém. E desde a primeira vez que eu fiz e eu comecei a fazer essa oração, ela já, assim, é como que se ela começou a fazer parte de quem eu sou.
Então, toda vez que eu declaro um haja luz ou um haja uma ordem, ela é com um entendimento assim muito divino da intervenção do Senhor mesmo naquela situação. E eu creio que isso é um mover que o Senhor trouxe assim muito especial para nós. Então, eu quero te incentivar mesmo a fazer essas orações, porque elas trazem muito fruto, porque na verdade ela é uma oração segundo o coração de Deus. Então, assim, muitas vezes nós não sabemos orar, né? Mas se a gente pede para o Senhor, haja luz, ele é a luz, ele sabe onde ele vai mover, né? Haja ordem. Às vezes está a nossa casa ou alguma situação está numa desordem que a gente não sabe nem puxar o fiozinho, o nozinho, né? Mas o Senhor vem e ele ajuda. Gente, sem a ajuda sobrenatural do Espírito Santo, muitas das nossas situações nós não sabemos nem como começar a resolver, né? Então, eu quero te incentivar mesmo a ter a oração de Gênesis escrita num papelzinho. Assim, a oração de Gênesis, ela é simples, haja luz, haja separação, são os dias da criação, haja ordem, haja fruto, haja novo tempo, haja provisão, e até a última, né, o sétimo, que a gente, faltam duas. Então, assim, isso vai trazendo o quê? Vai trazendo uma direção muito grande em como orar, e aí, em cima disso, aquilo que a Cris repartiu no começo, né, sobre o scanner, o Espírito Santo vai trazendo luz, porque você tem, é como que um guia, que não é um guia para te dar uma direção que vai ser algo, como que diz? Mecânico, não, é algo muitíssimo prático. Essa oração é prática, meninas. Então, assim, quanto mais a gente orar, e é interessante porque meu marido faz essa oração e os meus filhos, no começo, né, eles falavam, mamãe, você vai lá no Haja Luz, quando nós nos reuníamos juntas, né, no espaço físico, e até hoje eles falam. Às vezes eles passam aqui, eu tô aqui, ou então eles iam vir, ele falou, mãe, hoje você tem haja luz, né? Eu falo, tenho, então tá. Então, isso para eles também, eles sabem o que é. E às vezes tem alguma situação, eles falam, mãe, haja luz, né? Nessa situação. Então, se tornou algo assim, profético, porque até da boca deles sai, né, a oração, então eu incentivo vocês a fazerem. Então, hoje é o nosso 6º dia, né, da criação, foi o dia em que o Senhor criou o homem. Então, é uma lição também, um dia da criação muito importante, né? E é interessante porque todas nós, num momento ou outro, todo ser humano, na verdade, tem aquela pergunta existencial, né? De onde eu vim? Por que eu nasci? Para onde que eu vou? Qual que é a minha função aqui na Terra, né? Então, todas nós, uma vez ou outra, tivemos essa pergunta, principalmente em momentos de crise. Quando o ser humano ele está em crise e é algo assim difícil, complicado, essa pergunta sempre vem, mas por que eu estou nesse mundo, né? O que eu vim fazer aqui? Então, compreender, saber disso, e ter essas respostas no nosso coração, no nosso entendimento, é algo assim que traz um significado extremamente diferente para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Então, esse dia da criação, né, o saber disso é revelador também, assim como todos os outros dias foram, né? E eu vou ler o texto, né? O texto fica em Gênesis 1, 24 a 31. E diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criaram. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Amém. Então, essa é a palavra do Senhor sobre a criação do homem, né? E o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que nós fomos criados, né, de uma forma... foi diferente de todos os outros dias da criação, né? A gente percebe assim várias diferenças desse dia da criação do homem com todas as outras coisas que foram criadas. E uma outra coisa também é que tudo o que foi criado desde o primeiro dia, desde o haja luz, tudo foi criado com um propósito. E não poderia ser diferente aqui para nós, né? Então, começando daqui, nós já podemos ver que isso já começa a responder uma daquelas perguntas, né, do início, que muitas pessoas sentem assim que a sua vida aqui na Terra foi por um acidente, ou foi por um... a mãe não queria, o pai não queria, e foi um acidente. A sua vida, o ser humano, aquela pessoa está aqui por um acidente. Então, nós vemos aqui que não existe acidente. Tudo o que o Senhor fez teve um propósito. Então, nós não fomos criados por acidente, nós fomos criados por propósito. Eu fui criada por propósito. Isso já faz um grande diferencial saber disso, né? E existe um propósito pelo qual houve um propósito para que nós estivéssemos aqui. Qual que é o seu propósito de estar aqui? Por que você está aqui? Às vezes nós achamos que vai ser algo assim tão grande, que vai ficar assim numa evidência tão grande que muita gente vai ver, e é tão interessante porque às vezes não é essa evidência que nós pensamos. A semana passada a minha irmã me mandou uma mensagem, e aí ela falou assim para mim, ela mandou um materialzinho para a gente ler junta, e aí ela falou assim para mim, porque eu sou a irmã mais velha, né? Ela falou assim, você como irmã mais velha, você é tão importante para os seus irmãos, você é tão importante para o seu marido. Ela foi falando, você é tão importante para os seus filhos, você é tão importante para a nossa família. E ela foi falando coisas corriqueiras do dia a dia, mas aquilo me encheu tanto meu coração. Eu falei, olha quanto propósito aí na minha vida. E às vezes a gente fica choramingando, e o propósito está ali, ó, na frente, na sua frente. Às vezes são coisas simples. O fato de você ser irmã, de você estar ali com o seu irmão, com a sua irmã. Gente, nós precisamos desmistificar essa questão de evidências grandes, porque Deus é simples.
E às vezes são coisas simples, né, para o qual nós somos criados. Existe um lugar que só eu vou preencher, e só você, né? O meu filho caçula, ele é, assim, muito direto e bem, assim, ele fala muito as verdades, assim, bem na minha cara, assim, né? E as necessidades dele, assim, também, que às vezes ele até me choca, às vezes eu não estou nem preparada para ouvir, mas ele fala assim, né? Que eu tenho que correr atrás depois do que ele falou para eu... Nossa! E ele é muito assim. Ai, tocou a campainha, eu me distraí agora, que eu estava falando dele. E eu vejo, né, o quanto que é importante que eu esteja sempre me reciclando, e quanto que é importante que eu esteja bem, com saúde emocional por ele, porque ele é meu filho e eu sou a mãe dele. Olha como que é. E isso é um propósito. Se eu sou a mãe dele, existe um propósito nisso. Então, existe um propósito em eu ser a mãe dele, e ele é casado, ele já vai fazer 40 anos, mas eu sou a mãe dele. E eu penso assim, se eu tivesse a minha mãe viva hoje, eu ia querer, de vez em quando, pôr a minha cabeça no colo da minha mãe. Isso é propósito. By the way, Cris, eu sonhei que você estava com a sua mãe e a gente estava assim, andando, falando, e você falava, ai, mamãe, não sei o que, mamãe, para sua mãe. Eu nunca tinha visto você falar isso. Eu sonhei essa noite. Falava, olha que coisa bonita, a Cris está chamando a mãe dela de mamãe para lá, mamãe para cá. Aí eu falei, olha que gostoso, né? São propósitos. E eu não tem minha mãe de mamãe, você acredita? A minha mãe chama a mãe dela de mamãe. Era mamãe e papai. Mas a gente cresceu chamando de mãe e pai. Nunca falou mamãe, então mamãe. Começou agora, gente. Quando era pequena, chamava. Depois que ficou maior, não chamou mais. Vou começar de novo. Bom, então, continuando, senão, né, já viu, o tempo voa. Então, é importante saber isso, né, gente? Primeiro ponto. O segundo é que Deus, quando ele nos criou, ele não fez assim, haja Márcia. Ele não fez assim. E ele não falou assim, como ele fez com os peixes, os animais da água, que ele disse, produza a água. Produza. Não, foi diferente. A Bíblia diz que diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou. Essa palavra formou, yatzar, sugere um trabalho de um artesão moldando a sua obra. Né? Deus se envolveu pessoalmente com a criação do homem enquanto modelava o corpo humano. Então, foi algo que ele se envolveu ali fazendo. E quando ele terminou de modular tudo aquilo, ele soprou quem ele era, sua imagem e semelhança. E quando ele soprou, esse sopro divino, deu a nós a capacidade intelectual, moral, relacional e espiritual. Então, olha só como é assim, preciosa, né, a nossa vida. É algo tão precioso que quanto mais você vai lendo assim, você vai estudando, você fala, nossa, é tão profundo, e como que eu não sabia disso antes, né? Tantas vezes eu deixei a minha vida por algo tão assim, sem significância, né? E o Senhor, ele moldou, ele modulou, e no final de tudo ele fez. Ele pôs dele mesmo, esse sopro, ele pôs dele mesmo dentro de mim. Isso é muito lindo, o Senhor soprar dele mesmo, né? A imagem e semelhança. E aí a gente vê que Deus nos colocou na Terra como um símbolo dele mesmo, de quem ele é, né? Um reflexo da divindade dele na Terra, na verdade, nós somos, né?
enquanto a gente está aqui, porque é uma forma de nós vermos, né, e recebermos de quem o Senhor é, uns através dos outros, né? E aí, se nós formos ver, né, lá no texto de Romanos 8:16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, esse sopro do Espírito Santo, ele faz toda a diferença na nossa vida. E nós somos criados de uma forma, você vê, todo o processo nós vimos que foi criado pela palavra, né? As águas produziram, houve isso, houve aquilo, mas aqui é um momento muitíssimo especial. E por ser um momento muito especial, é um momento onde o nosso inimigo mais ataca, né, a identidade humana, né, ataca a mente humana para destruir a nossa identidade, de quem nós somos, né, querendo mostrar para nós o nosso desvalor, a nossa insignificância no seio familiar, a nossa insignificância na sociedade, a nossa insignificância em N ambientes, né? A nossa insignificância, o que eu vim fazer para esse mundo, né? Porque o ataque é violento, é violentíssimo. Realmente eu vejo que é a área onde, né, enquanto eu estava relendo esse estudo, eu acredito que é a área onde o diabo mais vem, porque ele começa esse ataque no ventre materno. É ali que ele começa. É ali onde ele começa, para ver o tanto que é importante de que nós não saibamos que nós fomos gerados em Deus, que nós somos filhas de Deus e que nós temos um propósito. Então, por isso que saber disso, e rever isso, e declarar isso, transforma a nossa vida. Né? Então, os nossos erros, eles não invalidam a nossa filiação. Então, nós sabemos que nós vamos errar, aqui, acolá, lá, nós sempre vamos errar, né? É como um espelho quando está sujo, né? Às vezes, a nossa própria mão limpa, se a gente põe no espelho, fica marcada só com o olhinho do nosso corpo, né? E às vezes fica tudo embaçado, mas ele não deixa de ser um espelho, né? Ele está com as coisinhas ali. Assim somos nós. Os nossos erros, as nossas sombras, né? Na verdade, não vão fazer com que a gente deixe de ser filha de Deus. E muitas vezes, eu, como cristã, que nasci cristã, muitas vezes na minha vida eu senti que essa filiação fragilizada, porque eu achava que os meus erros, aquelas coisas comuns do dia a dia, que eu achava que não estava legal, mexiam na minha filiação. Deus, não, essa filha aqui, ela não está legal, sabe? Mas hoje eu sei que isso não altera a minha filiação. Para sempre eu vou ser filha de Deus. No matter what. Então, é importante nós sabermos que, na realidade, né, o nosso relacionamento aqui na Terra com os nossos pais, pai e mãe, se o pai ou a mãe, né, foi insensível, distante, violento, muito exigente, né? Tudo isso dificulta a nossa compreensão de Deus como um pai. Principalmente que a gente ouve dizer que ele é um pai amoroso, né? Ele é um pai, como eu disse agora, ele vai sempre tá querendo o nosso bem. Isso dificulta, né?
E quando a gente ouve, então, ainda dizer que ele nos criou com propósito, tudo isso, muitas vezes vai entrar por um e sair pelo outro, por quê? Porque a imagem que nós temos, ela está baseada naquele modelo, né? Então, a nossa imagem, a nossa visão de Deus como Pai, ela vai passar por esse crivo, né? E outra coisa muito importante para nós entendermos é que, sim, a família foi colocada, né? O Senhor criou a família para que houvesse ali um modelo do amor divino, que houvesse ali uma forma de receber, mas nós sabemos que não foi assim em muitas famílias, e que nas que foram, na melhor das opções, uma família equilibrada, uma família bem estruturada, ainda assim não foi perfeito, né? Então, todos nós temos áreas para aprender mais sobre a paternidade de Deus, né? Sobre essa criação de Deus. Todos nós temos. Tem pessoas que muito mais, né? Tem pessoas que nasceram num lar muito desestruturado, então mais ainda. Então é muito importante eu e você sempre estarmos olhando como foi o meu relacionamento, né? Como foi a paternidade dos meus pais comigo? Não para apontar jamais, porque isso não vai trazer nada, mas para saber, sim, quais são os meus sentimentos com relação a isso, né? E o que eu posso rever para quê? Para ressignificar essa história. Porque isso vai me ajudar a me aproximar mais do Senhor. Vai ajudar a limpar. Porque essa visão que eu tenho do meu pai e da minha mãe, ela está entre mim e o Senhor. Ela está. Então, às vezes, não sei se você teve essa experiência, mas orar e sentir o pai distante, e sentir que a oração não chega, né? Então, e saber que cada pai e mãe deu o que podia dar. Isso é ponto, assim, ponto final. Deu o que tinha. Se não deu, é porque não tinha, gente. Não tinha para dar. Por isso que não deu. Então, assim, nós fomos criadas com propósito para cumprir esse propósito, né? Então, entre tudo isso, né, que nós vimos aqui, o Senhor também, ele criou o homem para dominar, para ter domínio, ter autoridade. E esse domínio e autoridade também, ele é muito das nossa vida, das nossas coisas, né? Às vezes nós não temos domínio e autoridade sobre os nossos afazeres da nossa casa. Eu conheço muitas pessoas que não têm a sua pia é cheia de louça, a sua casa é desarrumada, sabe? Isso é ter domínio e ter autoridade sobre a sua vida, sabe? É saber administrar o ambiente onde você está. Começando por aí, né, gente? Então, o diabo, entender que o nosso inimigo, ele desde do ventre, ele quis atacar a nossa identidade, mas hoje nós podemos aprender de novo que no 6º dia da criação, Deus criou o homem com um propósito. E ele criou, ele modulou, e ele soprou dele mesmo dentro de mim. Ele soprou dele dentro de mim. Então, eu quero deixar para você esse finalzinho aqui, olha. Dizer para você que Deus te criou com propósito. Ele soprou dentro de você, dele mesmo,
A sua vida tem propósito. Você é filha de um Pai misericordioso que te conhece por completo e te ama além da eternidade, te ama até o infinito. Você é filha de Deus, filha de Deus. Amém? E eu quero orar com você, a oração do 6º dia. Eu quero orar e para que o Senhor, na verdade, esse 6º dia da criação, ele é muito profundo, eu acredito, assim, porque saber que o Senhor criou o homem e saber que ele me criou como sua filha é algo muitíssimo profundo. Eu acredito que mexe assim com valores e com aprendizados que muitos que nós precisamos rever, reaprender, né? Então, eu gostaria de fazer uma oração, fazer a oração dessa lição mesmo, e pedir ao Senhor que venha sobre nós nessa semana, e mostrando para nós, né, que pontos que eu preciso rever, né, qual a imagem que eu tenho de Deus, que está ligada com os meus pais, e pedir para que Ele venha me ajudar, né? Esse processo, gente, é para a vida toda. Sempre, de vez ou outra, tem algo que eu preciso trabalhar. E é o processo que diz aquele versículo: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor. E assim a gente vai se aproximando mais e vai tendo aqui, não só aqui na mente, eu sou filha de Deus, mas vai tendo aqui, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus. E vai sentindo aquele aconchego no coração, sem tanta separação, né? Porque aqui na nossa terra é assim, mas o Senhor está conosco. Nós temos o sopro divino dentro de nós. Yay! Então eu vou fazer essa oração. Senhor, eu te louvo, porque eu fui criada por ti e sou sua filha. Perdoa-me, porque às vezes abro mão da minha identidade e autoridade que tenho por ser sua filha e me deixo levar pelas circunstâncias. Restaura, Senhor, transforma e ensina-me, Senhor. Hoje eu assumo para mim mesma a minha identidade. Também diante de toda circunstância, diante do mundo espiritual, eu declaro que eu sou filha de Deus. Vem sobre a minha vida, Senhor. Toma-me. Leva-me, Senhor, a te conhecer mais como o Pai misericordioso, como o Pai que me criou com propósito, como o Pai que está comigo, que soprou sobre mim o seu sopro divino. Eu te agradeço pelo milagre da criação. Obrigada por ser meu Pai e por eu ser sua filha. Meus filhos e minha casa são seus. Haja luz, separação, ordem, frutos, novo tempo, provisão e filiação sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Márcia, obrigada por essa palavra. Uma coisa que você falou que Deus falou comigo o dia inteiro hoje, a questão de fazer as pazes, né, com a paternidade e a maternidade que a gente recebeu, sabendo que elas não foram, por melhores que elas foram, não foram perfeitas, né? E não existe mãe e pai perfeito. Eu não sou uma mãe perfeita, minha mãe não foi uma mãe perfeita, a mãe dela não foi perfeita. Mas fazer as pazes com essas conexões na nossa vida, né? Porque nós somos
eu sou filha da minha mãe, sou mãe da minha filha, sou neta da minha avó. Nós estamos todas conectadas de uma forma muito intrínseca, muito forte, muito poderosa. E assim, e essas conexões, eu creio que Deus nos criou conectados dessa maneira, né? Para funcionar de forma conectada. Nós somos um ali, nós somos um povo. Deus se relaciona com a gente como pessoa, como filho, mas também como povo, né? Ele veio para cada um de nós, ele morreu por cada um de nós, mas ele morreu por um povo também, por um povo que ainda nem nasceu. Então, esses relacionamentos, essas conexões são extremamente importantes. E hoje, o dia todo, porque às vezes assim, a gente fica, mas é porque eu não tive isso, eu não tive aquilo, né? Eu tenho escutado muito sobre mães e pais espirituais, né? E como ser mãe e pai espiritual de outras pessoas, e como ajudar outras pessoas a crescer. E eu falei assim, Deus, eu sinto tanta falta de estar conectado, porque as igrejas no Brasil, elas são diferentes, elas parece que é mais família, as pessoas estão mais perto umas das outras. Aqui na igreja americana, eu não sei quem vai à igreja americana pode talvez testificar, é um relacionamento diferente. Você não tem aquela coisa, não é tão família, pelo menos na igreja que eu vou, tem mais de 10 mil membros. Cada culto tem 3 mil pessoas ali na igreja. Então, assim, é como se fosse uma conferência cada vez que você vai na igreja. Então, não tenho aquela conectividade, aquele laço. E aí, às vezes, eu fico me lamentando para Deus, né? Falei assim, ai, Deus, eu precisava de ter uma pessoa, né? Que são aquelas pessoas que te dão bronca quando você precisa levar uma bronca? Que fala assim, não, você não tá certo, para aí, né? Não tá ok. Alguém que corrigisse, alguém que me falasse, alguém que... E assim, e Deus falou comigo de manhã, falou assim, por que você não para de procurar mãe e pai espiritual? Por que você não começa a procurar filhos e filhas? Então, assim, e mesma coisa no ponto de vista natural, muitas vezes a gente fica procurando tanto o que faltou da minha mãe, o que faltou do meu pai, o que faltou da minha família. Tipo assim, eu não cresci numa família evangélica. Eu fui a primeira pessoa a primeira geração de convertido na minha casa começou de mim. Então, assim, eu queria ter nascido num lar evangélico, que nem a Márcia nasceu num lar evangélico. Ela falou assim, eu nasci cristã. Eu falei assim, eu não tive isso. Me deu aquela piedade por 30 segundos de novo. Tipo assim, eu não nasci num lar cristão. Eu fico imaginando, gente, eu não tive isso, mas eu posso dar para os meus filhos, né? Eles não precisam passar por algumas lutas que eu passei, eles vão ter as lutas deles. Mas, assim, às vezes a gente fica procurando tanto preencher os buracos que ficaram para trás, que a gente não constrói o que está à frente, né? E eu vejo muitos pais, muitas mães, muitas mulheres maduras, mulheres já adultas, assim, com essa falta do pai, com a falta da mãe, com aquilo que ficou, né? Aquela dor emocional tão forte, aquela lembrança, né? Daquilo que não teve, daquilo que faltou na nossa família mesmo, né? A gente tem uma pessoa que está num estado de depressão muito profunda e sempre volta na questão do pai, né? São coisas que precisam ser tratadas. Mas fazendo isso, você acaba não sendo para o seu filho aquilo que você não teve, né? Você acaba não sendo mãe do seu filho, você acaba não dando para o seu filho aquilo que você não teve. Mas eu não tive amor de pai, eu não tive amor de mãe. E aí você vê a história se repetindo, né? Não manifestando, não dando amor para os filhos também. E às vezes as pessoas falam assim, e eu creio mesmo, que é aquilo que, como a Márcia falou, aquilo que eles não deram porque eles não tiveram. E tudo bem, a gente tem que chegar num ponto da vida, fazer paz com isso, né? Colocar diante de Deus, falar, Deus, aqui está a minha necessidade. E o que eles deram, eles achavam que estava dando melhor, né? Mas não é que estava achando que estava dando melhor, estava dando melhor. O que eles podiam oferecer era aquilo. Exatamente. Então, eu sei que eu dou o melhor para os meus filhos, mas ainda tem lacunas, tem coisas que eles vão, quando estiver na minha idade, com filhos deles, falar assim, minha mãe não fez isso para mim, ou meu pai não fez isso para mim, ou eu não tive da minha avó. Mas chega uma hora na nossa vida adulta que a gente tem que passar aquela linha, né, na areia, e começar a fazer as pazes com esses passados, né, e assim,
pedir a Deus para trabalhar, né? A gente não é uma coisa simples, não estou dizendo que é um piscar de olhos, tem todo um trabalho, né, Márcia, que precisa acontecer, né? Mas esse trabalho, essa sondagem que a gente precisa se abrir para Deus fazer, né? E aceitar a paternidade de Deus, porque ela é perfeita. Aceitar a paternidade de Deus, porque ela é perfeita. E só Deus pode preencher essas lacunas que o pai natural, que a mãe natural não vai ser capaz nunca. Por melhor que a gente faça, por mais que a gente se esforce, existe aquela lacuna que é o lugar de Deus, né? O espaço dele, que só ele vai fazer na nossa vida, né? Então, assim, eu queria encerrar fazendo uma oração com a gente, né? Para Deus nos ajudar, né? A fazer as pazes com algumas áreas da nossa vida que a gente precisa deixar o Senhor agir e preencher esses espaços que ainda estão ali, né? Que precisam ser preenchidos. Amém? Amém. Vamos orar, então, em relação a isso? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, Senhor, para todas aquelas, Senhor, que se sentem machucadas, sentidas, tristes com mãe, com pai, com relacionamento, que se sentem frustradas por não ter recebido uma herança, talvez uma herança espiritual, uma herança emocional, não cresceu num lar sadio, cresceu numa família disfuncional. Todas nós temos algum nível de disfunção na família, inclusive nas que a gente está formando hoje, e nós pedimos o socorro do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor escaneia o nosso coração e conhece todas as coisas, todas as lacunas, todas as brechas, tudo aquilo que precisa ser reparado, tudo aquilo que precisa ser preenchido. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento, Senhor, por toda aquela pessoa que foi rejeitada pela mãe, rejeitada pelo pai, que foi criado por parentes, que foi abandonado, que foi deixado por conta muitas vezes, de babás, de empregadas, que tinha pai, tinha mãe, mas pai e mãe estavam ausentes. Deus, por todas aquelas que repetiram a história, por todas nós que repetimos de alguma forma a história dos nossos pais, dos nossos avós, por todas as histórias que estão começando a ser repetidas em nós e impressas nos nossos filhos, nas nossas gerações futuras, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento, Senhor, para que esse cortejo seja interrompido, para que essa herança de morte, essa herança de rejeição, de frustração, de desapontamento, esse processo seja interrompido, que a gente possa ter um entendimento do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa sondar o nosso coração, possa nos mostrar essas áreas, Senhor, possa trazer à tona de forma tão clara na nossa mente, Senhor, como o Senhor colocou no meu coração aquele scanner passando e a gente olhando ali na tela e vendo aquilo que era. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a dar nome para as nossas emoções. Ajuda a gente a dar nome para as nossas dores, ajuda a gente a dar nome, Senhor, para as frustrações, para os desapontamentos, ajuda a gente a identificar as raízes, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse momento orar, Senhor, para que nessa noite a paternidade do Senhor venha nos preencher, venha nos encher, venha transbordar em nós esse entendimento de que o Senhor é o Pai perfeito e de que na perfeição da tua paternidade nós podemos ser curadas, nós podemos ser transformadas, nós podemos ser edificadas, nós podemos receber o sopro, o ruar de Deus, como a Márcia estava falando, ele soprou dele mesmo, o Senhor soprou de você mesmo em nós, o Senhor soprou o seu espírito de vida, mas às vezes a gente fica inalando a vida do mundo, nós ficamos inalando esse ar do mundo, esse ar contaminado e poluído pelas mentiras, pelos enganos do inimigo. Senhor, o ataque maior do inimigo é contra a nossa identidade. Se ele atacou a identidade de Jesus, não vai atacar a nossa. Até na cruz ele ficava falando, se és filho de Deus. Até na cruz ele queria que Jesus rejeitasse, ou não entendesse, ou não compreendesse qual era a identidade dele.
Se és filho de Deus, Deus, em nome de Jesus, todas as vezes que nós escutamos isso do inimigo, Senhor, que essa semente morra antes de entrar em nós. Essa semente de dúvida, Senhor, morra antes de entrar no nosso coração. Oh, Deus, em nome de Jesus, o inimigo ataca a nossa identidade todos os dias. Senhor, o inimigo ataca a identidade dos nossos filhos todos os dias. Deus, nos ensina a comunicar com os nossos filhos de uma forma que eles entendam amor, que eles entendam correção, que eles entendam, Senhor, disciplina, mas que eles entendam, Senhor, a aceitação, que a nossa casa seja uma casa onde haja aceitação, que a nossa família seja uma família onde haja aceitação, onde haja acolhimento, Senhor, onde a maternidade e a paternidade são respeitadas. Pai, no nome de Jesus, nos ensina a ser mães e ensina os nossos maridos, nossos companheiros, os homens que estão na nossa vida, Senhor, a serem pais, a imprimirem, Senhor, essa paternidade sadia, essa maternidade sadia na vida dos nossos filhos. E naquilo que nós não tivemos condição de fazer, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo venha e nos socorra. E nos socorra, Senhor. E nos cure, Senhor. E preencha as brechas, preencha as lacunas, Senhor. Nós queremos ser mulheres, mães que funcionam, mulheres e mães que demonstram amor, que corrigem os filhos, que ensinam, que imprimem o caráter. Nós queremos ser essas pessoas, Pai, mas nós queremos ter isso restaurado em nós também, Pai, na nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, todo o sentimento de rejeição, todo sentimento de abandono, todo sentimento de falta, de que algo precisaria ter acontecido, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos amadurecer, passar a linha na terra e dizer, a partir de hoje eu vou aceitar a paternidade de Deus como perfeita e eu vou fazer as pazes com a paternidade do meu pai, com a maternidade da minha mãe, com aquilo que não funcionou, aquilo que não deu certo, e eu vou pedir perdão aos meus filhos, eu vou consertar. Deus nos ensina a ter essa vida sadia, essa vida de reconhecer, não para olhar para trás e criticar, como a Márcia disse, mas para realmente entender o processo e crescer em nome do Senhor Jesus, Pai. Uhum. Nós oramos para que o novo do Senhor venha sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, nos guiando, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por todas as pessoas das famílias aqui que estão enfermas, nós ministramos saúde agora em nome de Jesus, para todas as necessidades, Senhor, financeiras, de provisão, oh Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o Jeová Jireh venha ao seu encontro com provisão. Em nome de Jesus, toda a área de relacionamento que precisa ser consertada, que precisa ser emendada, nós oramos em nome de Jesus para que isso aconteça. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria para cada mãe aqui, Senhor, para cada mulher, para cada mentora, para cada mãe espiritual. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, para ser a imagem e semelhança do Senhor aqui nessa terra. Para que a gente possa reproduzir, Senhor, essa paternidade e maternidade sadias, Pai, nas nossas casas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, queridas. Que o Senhor abençoe você e a sua casa, que haja luz. Haja luz. Até a próxima semana. Haja luz. Amém, amém. Deus abençoe. Haja luz. Uma boa semana para você. Né, Márcia? Coraçãozinho. Haja luz. Beijo. Meu coração é meio comprido, mas ele é Coração bom. Seja uma semana abençoada. Amém. Amém. Abençoado. Amém. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.